Amanhã, no dia 18 de agosto, nós teremos um importante julgamento do Procurador da República do Ministério Público Federal do Paraná e coordenador porta-voz da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol. Ele se tornou conhecido em todo o país em razão de ser o porta-voz desta força-tarefa do Ministério Público Federal, que não é a primeira. Nós já tivemos várias forças-tarefas e a todo momento são criadas, abrangendo ou não membros também de outras instituições, de outros poderes, como a Polícia Federal. E o trabalho realizado pela Lava Jato, ele é um trabalho que é um marco no combate à corrupção no Brasil. Ele tem por base uma legislação extremamente moderna, inspirada no que há de melhor da legislação americana e europeia, que permite a delação premiada como instrumento de combate ao crime organizado. E a corrupção é uma espécie de crime organizado, é uma das espécies. E com a delação premiada, um dos membros da organização criminosa, para ser beneficiado depois de ter sido apanhado com a mão na massa pelo aparelho repressivo do Estado, acaba entregando o modus operandi do grupo e os integrantes da sua organização criminosa em troca de benefícios legais, como a redução da pena, a melhora do regime prisional e assim por diante. Esse instrumento foi extremamente exitoso historicamente no combate ao crime organizado nos Estados Unidos e na Europa, no combate às máfias italianas, no combate ao tráfico de drogas, no combate à corrupção também na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, essa legislação só chega em 2013, depois das grandes manifestações horizontais, sem organização centralizada e hierarquizada, mas organizadas voluntariamente, de forma espontânea, pelas mídias sociais, pela internet, que se deram no bojo do governo da presidente Dilma Rousseff e que exigiam basicamente a melhoria dos serviços públicos no país. A partir daí, o Congresso aprovou uma série de medidas como resposta a estas manifestações e uma delas foi justamente a nova lei de combate às organizações criminosas, prevendo a delação premiada na forma em que ela hoje se encontra. Ela perdeu potência com a aprovação do pacote anticrime de iniciativa do governo federal quando era ministro da Justiça Sérgio Moro. No entanto, sofreu uma restrição que foi mantida, não foi vetada pelo presidente da República. Restrição essa elaborada pelo Congresso Nacional, que embora tenha sido muito renovado nas últimas eleições, especialmente no Senado Federal, com a criação inclusive do grupo parlamentar Muda Senado, também foi renovado de forma significativa na Câmara dos Deputados, mas essa renovação não implicou na renovação de métodos e práticas políticas. Infelizmente, o centrão, os partidos aí do centro do espectro político comandam a Câmara dos Deputados e também o Senado, por via de consequência, o Congresso Nacional. E esses parlamentares possuem vários seus componentes investigados ou processados em decorrência da Operação Lava Jato, não só do Paraná, mas também de São Paulo e do Rio de Janeiro. Estes parlamentares se uniram de diversos partidos, do PT ao PSL, o partido que era do presidente da República, e acabaram alterando o pacote anticrime e de forma ruim para a sociedade de combate à corrupção. Alguns são contra a Lava Jato por entenderem que ela focalizou, centralizou a sua ação no PT. Mas, ora, o PT ocupava o governo federal à época e os escândalos envolvidos no chamado Petrolão, escândalo de corrupção na Petrobras, a maior estatal do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, fez com que, obviamente, se focasse no partido do governo, mas abrangeu vários outros partidos e pegou gente do PP, do MDB, e assim por diante. Inclusive o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, e que foi o líder do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O próprio
ex-presidente Temer, também foi alvo da Lava Jato, desta feita no Supremo Tribunal Federal, através de ações do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Estas pessoas e estes grupos políticos hoje interessados no enfraquecimento da luta contra a corrupção querem afastar o procurador da República, Deltan Dallagnol, da coordenação e da composição da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, no Paraná. E por isso colocarão amanhã em apreciação no Conselho Nacional do Ministério Público uma série de pares de procedimentos que dizem respeito a falas e a críticas realizadas pelo procurador Deltan Dallagnol. É preciso dizer que o membro do Ministério Público, ao se tornar um promotor ou procurador da República, ele não abdica, ele não abre mão da condição de cidadão brasileiro e, por via de consequência, como todo cidadão brasileiro, tem direito à opinião própria, pessoal e à opinião crítica. E essa opinião crítica, ela é um dos pilares da democracia no mundo inteiro. A liberdade de manifestação, de opinião, de expressão, ela é um direito fundamental do cidadão e uma conquista que remonta à Revolução Francesa e que vem se ampliando ao longo do tempo na sociedade humana. É preciso assegurar aos membros do Ministério Público a liberdade de opinião e de expressão e diferenciar a opinião individual do membro do Ministério Público da opinião da instituição. Uma coisa é a instituição, outra coisa é o membro do Ministério Público que tem direito à opinião, assim como o juiz de direito. E tanto o CNMP quanto o CNJ não podem nem devem revogar esse direito fundamental previsto na Constituição e que não excepciona os membros nem do Ministério Público nem da magistratura. Por isso é muito importante o julgamento de amanhã, porque ele poderá aplicar como sanção a remoção compulsória por interesse público do Procurador da República, Deltan Dallagnol. Ora, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, deveria ser premiado. Nós deveríamos agradecê-lo pelo trabalho desenvolvido, que serviu ao interesse público, que arrecadou bilhões e bilhões de reais, que foram devolvidos aos cofres públicos. Foram mais de 10 bilhões de reais, que inclusive ajudam hoje no combate à pandemia. E outros tantos bilhões de reais que ainda podem ser recuperados, produto do trabalho e do resultado da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, no Paraná, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Supremo Tribunal Federal. Além do mais, é preciso dizer que as decisões da Lava Jato, elas são referendadas, precisam ser referendadas pelo Poder Judiciário de primeira instância e, via de regra, acabam sendo submetidas à apreciação dos tribunais, tanto do TRF da 4ª Região, quanto do STJ e do Supremo. Portanto, se houve algum equívoco por parte dos membros da Operação Lava Jato, ele tem que ser atribuído a todos aqueles que referendaram seus atos, ou seja, a todo o Poder Judiciário Nacional. Seria injusto, leviano, se punir um membro do Ministério Público por suas opiniões e críticas, direito fundamental da liberdade de expressão e opinião, e com isso removê-lo sob o alegado interesse público de sua procuradoria, do seu ofício, porque isto violaria a garantia, a prerrogativa da inamovibilidade dos membros do Ministério Público, que não é absoluta, que pode ser alterada administrativamente através de processo administrativo, assegurada ampla defesa e contraditório, mas lembrem bem, desde que garantida a votação por maioria absoluta. E hoje o CNMP, de 14 membros, possui apenas 11, porque 3 não estão nomeados. Portanto, a maioria absoluta de um órgão, ela é calculada sobre o quórum total e não sobre o quórum momentâneo, porque daí nós teríamos a maioria simples ou relativa e não a maioria absoluta. Ora, a maioria absoluta de 14 são 8, porque é metade mais um inteiro e, portanto, precisaríamos de 8 votos referendando esta decisão, que por si só já seria extremamente injusta. E o que é pior, ela abre um grave precedente para todos os membros do Ministério Público do Brasil inteiro, federal, estadual, do trabalho, etc., que contrariarem interesses de políticos ou do poder econômico. Aí, nesse caso, nós não teremos mais justiça. Nós teremos pessoas sem garantias, sem prerrogativa para exercer
o seu importante papel de promover a justiça em um país tão injusto.